eu aqui, eu não sei o tom que eu vou dar nas minhas palavras, mas se estiver baixo, tem que falar mais alto? Ah, tá. Eu falo, mas não estou escutando muito bem não. Já tomei antibiótico, anti-inflamatório, tomei um monte de coisa, mas estou melhorando. Então, agradecer a oportunidade. Nós somos trabalhadores do Cristo, estamos aqui com muita vontade de fazer o trabalho dele, que ficou imperfeito, ficou ainda faltando. Eu sempre falo isso, que o trabalho do Cristo está para fazer, de propósito, para que teste cada um de nós. Pedir a Ele força, coragem, inspiração, que nos dê inteligência para a gente poder usar a nossa força, a nossa inteligência em proveito do bem. Que a gente possa ser útil, não só para nós, para os outros. Porque conhecimento é importante, mas o exemplo, esse é muito mais importante do que o conhecimento. Então nós hoje vamos falar de um assunto que diz respeito a nós. Esquecimento do passado. Isso é um assunto muito polêmico, que todo mundo diz assim, por que eu tenho que esquecer? E esse assunto é tão importante que ele está no Evangelho e está no Livro dos Espíritos. Então no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, 11 a 13, e 392 a 399, no Livro dos Espíritos. É o último assunto deste capítulo, no capítulo 7. É o último assunto, vamos entrar no capítulo 8, que fala da emancipação da alma. É quando a gente dorme, o corpo fica na cama, o espírito sai, vai encontrar amigos, vai para outro lugar. Então esse assunto, ele é importantíssimo porque ele respeita a nossa vida. Pois bem, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do 11 ao 13, são quase que as mesmas questões, as mesmas perguntas do Livro dos Espíritos. Porque todo mundo tem dúvida por que esquecer. Não tem uma pessoa, até pessoas espíritas, pessoas que realmente nós conhecemos, que lidamos há anos com a doutrina espírita, tem essa dúvida. Por que esquecer? Por que eu não lembro? Deus sabe o que faz. A inteligência de Deus é infinita. Os planos de Deus são infinitos. Nós queremos imitar Deus, mas de maneira errada. E ele fala que, olha, o esquecimento do passado é para o nosso bem, é uma bênção. É uma bênção. Olha o que ele fazia. No 11, esquecimento do passado, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Em vão se pergunta por que o esquecimento constitui obstáculo. Por que vocês não lembraram de tudo nessa vida? Por que Deus achou melhor que a gente esquecesse? Não é que a gente perdeu esse conhecimento que a gente tem. Para essa vida, ele apenas não pode ser acessado. Nós não podemos acessar, mas ele está lá. Está lá nos arquivos. Então por que a gente não lembra? A pergunta é: todo mundo faz isso. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. E depois eu vou explicar por quê. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho. Imagina você lembrar de tudo do passado, você lembrar de tudo que você viveu na outra vida, e você conviver com os problemas, às vezes terríveis, no dia a dia. Como seria? Como seria? Eu conto uma historinha, por exemplo, nós vemos, é corriqueiro, a gente vê, por exemplo, jovens sendo mortos por causa do celular. Eu conto uma historinha, imagina aquele pai, aquela mãe que tem um filho, que é um filho de uma inteligência brilhante, que colocou nas melhores escolas do Rio de Janeiro, entendeu? A perspectiva de sucesso desse jovem é enorme, ele é primeiro colocado em tudo que ele faz, aí ele se inscreve para a universidade americana, Harvard, que é uma das melhores do mundo, e passa, é convidado para fazer o curso lá. Está feliz da vida, família, todo mundo se confraternizando, todo mundo comemorando, e ele, faltando poucos dias para viajar, fala para o pai e para a mãe: mãe, pai, eu vou
encontrar meus amigos, nós vamos fazer uma confraternização, despedida, no barzinho Copacabana, ou Ipanema, no Leblon, seja lá onde for. Aí vão lá, felizes da vida, todo mundo se despede, vai para casa. No caminho, encontra, digamos assim, jovens infratores que querem seu celular, não ficam juntos, e ele demora a entregar, como acontece isso, e o infrator dispara o tiro e mata aquele jovem, um futuro brilhante, que vai para uma das melhores universidades do mundo. Como fica esse pai, essa mãe, o avó, os tios, os parentes desse jovem? Revoltados, isso aí não se aceita. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Tirou a vida, tirou minha vida, porque os pais falam isso, e tira mesmo. Minha vida acabou, eu não faz mais sentido eu viver. E o jovem que foi morto, você acha que ele vai ficar feliz no plano espiritual? Vai ficar revoltado. Ele não vai, ninguém aceita uma coisa dessa, isso aí é normal. Isso não é uma coisa que se aceita normalmente. Só que quem erra junto, acerta junto. A gente não sabe o que aquela família fez para passar por esse momento. Mas, de qualquer forma, digamos que não tivesse feito. Desencarna todo mundo. E lá no plano espiritual, a lei de Deus é lei de quê? De amor. A lei de Deus não é lei de vingança, lei de ódio, é lei de amor. Então, como nós todos somos filhos, temos que nos reconciliar. E essa família vai ter que se reconciliar com aquele jovem que tirou a vida do outro. Aí você se reunir várias vezes, igual o Sigismundo, quem lê aí as obras do André Luiz, foi assim. O assassino tinha o pavor de se encontrar com aquele que ele assassinou. Porque no caso do Sigismundo, ele matou um amigo para ficar com a esposa do outro. O André Luiz conta essa história, tiveram que se reconciliar. Faziam reuniões. Era um problema, porque o Sigismundo tinha pavor de olhar para a cara daquele que ele assassinou. Ele tinha pavor de olhar para a cara das pessoas que ele desgraçou a vida. E depois de várias reuniões, de vários acordos, de várias promessas, ele encarnou. Aí vamos voltar para o caso desse jovem. Chega lá no plano espiritual, olha, você tem um débito com essa família, tem que reparar. E essa família te odeia, então vai ter que reparar também. Não pode haver ódio entre as pessoas. Como é que Deus, na sua inteligência, na sua bondade, descobriu o meio? Família. Família. Vão se reunir de novo, com outros aspectos, com outros corpos físicos, com outros pensamentos, e vão reparar essa tragédia. Como é que é feito? Vem o pai, vem a mãe, vem o filho, aquele que foi assassinado, e depois vem aquele que assassinou. Aquele que assassinou volta doente, fraco, cheio de problemas, que aí todos ficam com cuidado, o amor com um cuidado muito maior do que o outro, que é saudável. O pai, essa criança é uma criança cheia de problemas, doente. Para que isso? Para que se pegue amor por aquela criança. O plano espiritual faz assim. Então eles vão ter cuidado com aquela criança e vai. Depois, quando ele cresce, vai ter as brigas entre irmãos, aquela coisa toda, porque o Espírito conhece a energia, o Espírito conhece a energia do outro. E não é uma energia boa, porque irmão briga, irmão. Porque eles estão se reconciliando. Mas viveram, morreram, voltando ao plano espiritual. Aquele que era inimigo já não é mais. Aquele irmão que odiava o outro, tirou a vida, já não odeia mais. E a coisa se acerta. É assim que funciona. Por isso que há o esquecimento. Agora vamos voltando. Se lembrasse, como é que esse pai, essa mãe, esse filho que morreu lá ia aceitar esse jovem? Não aceitaria nunca. Não aceitaria jamais. O esquecimento é uma bênção. Olha só o que acontece. O ódio acabou. Então, no livro do Espírito, ele tem da 392 a 399 essas questões. Todo mundo tem questão sobre isso. No sábado, depois da manhã, vai fazer 15 dias. Eu fui levar minha esposa no trabalho, parando no sinal, ali no recreio, e veio um jovem, sorriso nos lábios, mas quando eu olhei, o
Eu falei assim, nossa, os 2 braços decepados. Não nasceu assim. Cheio de cicatriz pelo corpo. E as 2 pernas decepadas. Ele só tinha o tronco e a cabeça. Aí eu parei com o carro, ele veio com o rapaz em uma cadeira de roda, e o rapaz chegou do lado do carro pedindo ajuda, né? Aí eu, nossa, mãe. E viu que aquilo foi um acidente. Como aconteceu aquele acidente, eu fiquei depois pensando, só perdeu os pés e os braços. Aí eu pedi para ela arrumar um trocado aí para dar para ele e tal. Aí eu falei, e aí, meu irmão, tudo bem? Aí ele sorrindo. Eu digo, como é que pode uma situação dessa? Ele ainda está sorrindo. E eu falei assim, uma luta, né, meu irmão? Ele falou assim, Ele disse, mas é assim mesmo. Eu comia, eu sei porque ele está ali. Ele disse, mas é assim mesmo, vai vencer essa parada, pode ficar tranquilo. Aí a mulher assim, por que é que Deus consegue uma coisa dessa? Ela diz que é espírita, né? Mas não entende essas coisas. Eu digo, minha filha, olha só, esse jovem aí deve ter mais coragem do que eu e você. Porque ele já aceitou passar pelas provas que ainda nós não aceitamos. Nós não sabemos o que fizemos lá atrás. Nós não sabemos quantos crimes nós cometemos. Nós não sabemos quantas cabeças nós cortamos. Nós não sabemos quantas vidas nós tiramos. E esse, com certeza, já aceitou e está aí rindo, sorrindo. Como é que pode? E às vezes nós somos piores, temos crimes piores do que o deles, e nós não aceitamos ainda por medo. Não, vou falir na missão, vou falir nessa vida. Não entendeu muito bem não, mas é assim que funciona. É dessa forma, o esquecimento é uma bênção de Deus. Então, a inteligência de Deus é tão grande que reúne família, e a família é o único meio de apagar os olhos. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Então, como eu falei, a lei é a lei de amor, então a gente tem que se amar, seja lá o que for. Agora, a gente já tem que, nós que somos espíritos, estamos começando, a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que acertar nossos defeitos. Muita gente quer saber o que foi no passado. Eu conheço um monte de gente assim, eu queria fazer regressão de memória, para ver o que eu fui. Eu digo, olha, esquece, não quero saber não. Sabe por quê? Porque se nós temos defeito nessa vida, na outra foi pior. Entendeu? Essa é a melhor vida de toda a nossa caminhada espiritual. Essa é a nossa melhor encarnação. Nós temos inteligência já enorme, nós só temos que usar nossa inteligência para o bem. O resto é só crescimento. O mundo é de prova e de expiação. Se fosse só de provas, é porque a gente não tinha muita coisa para pagar. Mas como ele é de expiação, é porque a gente tem muito débito que foi contraído lá atrás. Eu digo que cada erro que a gente faz é uma promissória que a gente assina, tem que resgatar. Então, o importante é daqui para frente a gente dizer assim, olha, eu vou decretar coisas para mim, vou decretar que eu não vou fazer mais isso, não vou fazer aquilo, mas vou fazer aquilo outro. Vai fazer? Vai, porque o Paulo de Tarso fala isso. Eu não vou mais errar nisso daqui para frente, quando ele via estava errando. Eu vou deixar de fazer isso aqui no outro, quando ele via estava fazendo. Porque a evolução do espírito é assim. A gente promete, é igual fumar, eu fumei 30 anos. Toda semana eu dizia que ia largar. Parava um dia, voltava pior. Parava um dia, voltava pior. Uma semana, quando voltava. É assim, a gente vencer nossos vícios, não é fácil. Não é fácil, é uma luta que a gente tem que travar contra nós mesmos. E eu prometia, e não conseguia. Não prometia, daqui a pouco já está eu novo. Até que um dia eu falei assim, mas como é que pode? O cigarro é mais forte que eu. Não posso ser derrotado com um pedaço de papel que eu jogo lá dentro. Não fumo mais. A partir de hoje, eu tenho mais de 30 anos que eu parei. Mas é uma decisão, isso é a mesma coisa com os vícios. Nós temos vários vícios, porque se a gente for analisar a nossa vida, a gente gosta de fofoca, a gente gosta de falar mal do outro, a gente é amigo, mas por trás a gente fala. Então são esses vícios que a gente tem que identificar e parar, e parando, não vou fazer mais isso. Olha, isso eu não quero mais saber da vida do outro. É aquelas 3 perguntas. Se é bom, vai trazer benefício, entendeu? É útil, então não me fale. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente evoluir, a gente tem inteligência. Nós estamos num momento privilegiado. Nós sabemos tudo que é certo e que é errado. Antes a gente não fazia. Antes a gente agia como animais, guiados pelos espíritos,
igual no primitivismo, era um inconsciente coletivo, a gente não sabia o que fazer, mas igual os pássaros que sabem quando está quente no sul, as baleias quando vão para o norte, como é que pode ir no oceano daquele e saber a direção? Podia ir para qualquer lado. Isso é um inconsciente coletivo. Nós não precisamos mais disso. A gente já sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe a direção de tomar. Pois bem, o problema todo é que a gente sempre culpa os nossos problemas pelos outros. A gente sempre bota a culpa no outro. Ah, eu fiz isso porque o outro me irritou. Ah, eu fiz aquilo porque o outro fez isso. Nada disso. Nós temos que ter o cuidado de identificar o que é errado e reter. Quando Jesus dizia assim, se alguém te roubar a capa, o que é que você faz? O que é que você faz se alguém te roubar a capa? Dá camisa. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Sabe o que é isso? Aceitar. Eu sempre falo que o ensinamento Deus dá o tempo todo. Quando a gente vai a uma vida, Ele dá outra vida, outra oportunidade, com os mesmos conhecimentos. Erra de novo, Deus dá outra oportunidade. Quantas vezes errar, Deus dá a oportunidade para você aprender, até você aprender. É o que Jesus dizia, Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado, ou seja, do erro. Deus te dá oportunidade, até você dizer assim, olha, acertei, não erro mais. E aí o que ele fala aqui no Evangelho? A dívida que Deus nos cobra, a gente erra assim, e Deus nos cobra isso. E ele fala aqui, digamos que um devedor deve 1 milhão. Jesus conta essa história. O devedor deve 1 milhão. Aí é chamado pelo credor para resolver a dívida. E ele fala assim, se você me pagar 1%, está perdoado. É o que Deus faz com a gente. A gente deve muito, mas se a gente fizer o mínimo, acertar o mínimo, Ele perdoa o resto. Então é isso que a gente tem que perceber, que Deus é sua bondade. Então ele fala aqui, todo mundo fala isso, mas por que eu tenho que pagar se eu não me lembro? Por que eu tenho que passar por isso se eu não lembro? Claro que Deus não deixa lembrar, gente, porque senão a gente não vivia. Se a gente soubesse dos nossos problemas, sabia do outro. Sabia do outro. Tu imagina você saber, eu sabia os meus erros e sabia do outro, de todo mundo. A gente não ia viver. Não ia ter como condição de viver, a gente sabia dos podres de todo mundo. Não tem como. Agora, a gente tem intuição? Tem. A gente sabe mais ou menos? Sabe. Aquelas dificuldades que a gente tem, a gente já sabe que a gente fez algo por merecer. Nada Deus nos cobra sem que a gente não tenha feito algo. Deus não castiga ninguém. Existe uma lei de Deus que controla todo o universo. E ela está aqui, ó, a consciência de todos nós. Você já imaginou se Deus tivesse botado um guarda para tomar conta da gente de tudo que a gente faz? Avançou o sinal, vai botar aqui. Fez uma coisa errada, vai botar aqui. Pegou um troco a mais. O troco bom, Deus demais é Deus. Aí tem um do lado, não. Tudo que a gente fizer de errado, registrou. Tudo que fizer de certo, registrou. Quando chega lá no plano espiritual, vai passar o filme. Olha aqui. O André Luiz não falou isso? Passou o filme da vida dele? Tudo que ele errou, você vai assim, você tem muito erro, André, mas você tem muito acerto. Olha aqui, André, você tem 6.000 consultas que você fez de graça. Que era um médico muito famoso. Tudo isso conta. Tudo que a gente faz de certo, tudo que a gente faz de errado, está somado lá. Vê o caso do Bezerra de Menezes. Quem foi Bezerra lá no tempo de Jesus? Quem foi Bezerra? O Zaqueu. O Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Porque o cobrador de impostos naquela época era odiado. Os judeus odiavam, apesar de ele ser judeu, era odiado por quê? Porque ele tirava dinheiro do judeu para dar para o romano. E o que é que o Zaqueu fazia? Ele tinha que cobrar 5, ele cobrava 10. 5 depois o romano e 5 que fosse dele.
E ele fazia isso. E Zaqueu, é como Jesus dizia, era um vaso escolhido. Era aquele espírito que ia fazer obras importantes. E um dia Jesus falou assim, aí o Zaqueu escutou falar de Jesus, o espelho de Jesus, as curas de Jesus. O Zaqueu era a estatura baixinha, aquela multidão querendo pegar Jesus, tocar Jesus, aquela coisa toda, e o Zaqueu subiu numa árvorezinha para ver Jesus. Jesus passando embaixo falou assim, Zaqueu, desce daí. Nunca tinha visto Zaqueu, desce daí, dá depressa que hoje eu vou ficar na tua casa. O Zaqueu desceu, chegou em casa, ele era rico, porque era cobrador de impostos, mandou fazer uma comida daquela especial, e roupa de cama limpa, porque Jesus ia pernoitar na casa dele. Jesus foi lá, e todo mundo criticou Jesus. Como é que Jesus vai dormir na casa do publicano, um sujeito que tira o nosso dinheiro para dar dinheiro para o romano? Esse cara é ninguém gostava do publicano. Aí Jesus entrou lá, conversou com Zaqueu e falou assim, Zaqueu, como é que você faz isso? Como é que você pega o dinheiro do teu povo pobre, sofrido, para ficar para você? Você já está fazendo, tudo bem que você está cobrando imposto, porque imposto já é o quê? Obrigado. Mas você ficar com parte, Zaqueu, para você, Zaqueu na hora caiu em si e falou assim, mestre, tem razão. Todos que eu prejudiquei, vou devolver em dobro e triplo. Tudo que ele tinha, ele deu para as pessoas que ele cobrava todo mês, todo 6 meses, não sei como é que era, não me lembro, não sei como é que era a cobrança, mas devolveu tudo. Olha, esse tempo todo você me pagou R$200 a mais, toma aqui, 600. Esse mês, esses anos todos você cobrou tanto, toma aqui o triplo. Ele devolveu tudo que ele tinha a mais. E Zaqueu encarnou no Brasil como Bezerra de Menezes. O que aconteceu nessa encarnação? Ele aprendeu que naquela, tudo que ele tirava, nessa ele deu tudo. Olha como é que é a evolução do espírito. O Bezerra de Menezes atendia milhares de pessoas, não cobrava um centavo de consulta. As pessoas não tinham dinheiro do remédio, ele era 7 de setembro, centro do Rio, e embaixo tinha uma farmácia. E ele, as pessoas vinham, doutor Bezerra, eu não posso pagar a consulta nem comprar um remédio. Não tem nada não, minha filha, vai lá, bota na minha conta. A conta dele já estava desse tamanho. Comprava enfiado no nome dele. Ele não tinha dinheiro para pagar, ele não cobrava consulta. O Bezerra era aquele médico que ele dizia, o médico não pode dormir enquanto tiver um doente. O médico não pode almoçar, tomar café se tiver alguém passando dor e sofrimento. O médico não tem lugar, pode ser na socorro. Seja lá onde for, o médico tem que parar tudo e socorrer aquele que está doente. Bezerra era isso. Morreu pobre, ou seja, aquele que lá atrás foi um ganancioso, nessa ele foi aquele mão aberta, um egoísta, e nessa ele foi um altruísta. Tudo que ele tinha, ele dava. Tiveram que fazer vaquinha para comprar um caixão para enterrar o Bezerra. O cara foi prefeito do Rio, foi militar, fez um boulevard, 20 de setembro, foi ele que criou, no tempo que foi prefeito, e morreu pobre, sem nada. Então é isso. Olha só a nossa vantagem de saber o que a gente não sabia lá atrás. A vantagem de a gente saber como evoluir, como crescer. Os exemplos do Chico. O Chico foi, olha, eu já falei com ela, que uma das minhas tristezas foi não ter ido conhecer o Chico, que é um santo. O Chico era, se você ver os casos do Chico, você diz assim, nossa mãe, como é que pode que ele perdeu, tinha que tocar no santo. O Chico, ele conviveu com várias pessoas, mas tinha pessoas mais ligadas no coração dele. Eles faziam um trabalho, que um amigo dele, que conta as histórias, fala assim, olha, eu não sei como é que o Chico vivia, porque o Chico trabalhava até 5 horas da manhã, ia dormir às 5, acordava às 6. E a gente ia para a casa dele trabalhar, e dizia assim, nossa senhora, 7 horas já estava lá, ó, o Chico está chamando para o café. Meu Deus do céu, dormi 2 horas. E o Chico estava lá em pé. Aí eu falei assim, Chico, como é que pode? Você foi dormir às 4, às 5, às 6 você estava acordado. Meu filho, desses 5 às 6 eu nem dormi. Mas por que, Chico? Porque eu ficava
tal, o seu fulano com problema, eu estava orando por ele. Casa 2, seu fulano, eu estava orando por ele. E nessa hora que ele estava, não dormia. Os espíritos evoluídos, eles não dormem, eles só trabalham. O Chico só trabalhava. A vida toda do Chico foi fazer o bem. Esses espíritos são exemplo para nós. A gente não faz nem 1% do que esse espírito faz. E a gente sabe o que tem que fazer, e a gente não faz. Pelo contrário, a gente vira, eu quero ver, porque senão vou ter que pegar, entendeu? E fazer, então não quero ver. Mas é isso, gente, olha só. A nossa mente é muito criativa, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode se endividar a qualquer hora e perder a chance da nossa encarnação. Nós temos que chegar no túmulo muito melhor do que chegamos no berço. E nós temos tudo aqui, ó, está aqui nos ensinamentos. Só depende de nós. Só depende de nós. Ele conta a história que o Chico era uma pessoa tão assim diferente de todo mundo, que ele falava assim, fulano, eu estou com câncer de intestino. Ai meu Deus do céu! O Chico está com câncer? Não vou morrer disso não. Fica tranquilo. Ai Chico, não vou morrer disso não. Eu adquiri esse câncer porque eu vejo tanta gente morrendo de câncer, de sofrimento. Eu vou chegar no plano espiritual e vou dizer, Chico, você teve o que na vida lá? Não tive nada? Eu também vou dizer, eu tive câncer de intestino, tive problema de olho, tive problema de careca, usava peruca, eu tinha problema de coração, angina. Eu tive que dizer que não vou doença, senão eu vou chegar lá com vergonha. O Chico era assim, gente. Ele falou, Chico, tinha uma força tão grande. O Chico, você chegava lá e já sabia da tua vida, seu nome, tudo que você... Mas ele era humilde, não falava nada, sabia da vida de todo mundo, sabia o nome das pessoas. Podia chegar lá a primeira vez e já sabia teu nome, que era você, teu pai, tua mãe. E uma vez ele falou assim, cara, eu vou para o centro lá, mas eu estou morto. Eu não estou aguentando ficar em pé. Eu acho que eu vou amolecer o corpo. Esse é amigo do Chico. Vou dar uma desculpa, vou me encostar lá, vou dormir. Não vou trabalhar essa noite não. Quando ele chegou lá no centro, aí falou, vem cá. O Chico já sabia tudo. Vem cá. Segurou a mão dele, acho que botou a mão assim, e traçou os dedos, entrelaçou os dedos. E o Chico sabia que ele estava de corpo mole, estava cansado. Começou e foi ele com a mão dada. Aí ele falou assim, nossa, entrou uma energia pela mão, parecia um fogo queimando, daí a pouco eu estava elétrico. Trabalhava uma vida a noite toda, não sentia cansaço nem sono. E ele disse, olha, o Chico chegava com aquele lencinho dele, com cheiro de rosa, se segurava esse cheirinho de rosa, lavava a mão 10 vezes, o cheiro não saía. Como é que pode? Eu já contei uma história do centro que eu frequentava, Bezerra de Menezes, e o presidente contava a história. Ele não era espírita, ele tinha conhecimento, mas não era. Mas um dia sabe aquela missão que você recebe, tem que fazer? Ele recebeu um aviso que ele tinha que visitar o Chico. E ele foi. Pegou o ônibus, nunca tinha ido lá. Chegou lá, foi assistir, aí o Chico chegou para ele, o nome era seu Luiz. Chamou ele e falou assim, seu Luiz, eu tenho uma missão. Seu Luiz quase morre. Ele disse, nunca vim aqui. Como é que ele sabe meu nome? Como é que ele sabe que eu tenho uma missão? Seu Luiz, eu tenho uma missão. O senhor vai voltar para o Rio, vai fundar um centro espírita. Não tem um centavo, Chico, para comprar um tijolo. Como é que eu vou fazer um centro? Fica calmo, que as coisas se resolvem. Aí, o Chico estava com o lencinho na mão e deu aquele lencinho para ele. Um cheiro de rosa, uma coisa maravilhosa. Aí ele, nossa, depois de tudo isso, ele pegou o ônibus, Belo Horizonte e Rio. Aquele cheiro no passado. E as pessoas diziam assim, mas tem um cheiro aqui dentro, que cheiro é esse? Que perfume é esse? Todo mundo querendo saber que perfume era o lencinho dele, no bolso. E ele foi morar em Campo Grande. Quando ele chegou perto da casa dele, ele viu a casa dele, aquela luz vermelha, e falou assim, nossa, minha casa está pegando fogo. Aquela luz, quando ele chegou perto, não estava pegando fogo. Era mais uma prova, entendeu? Da visão que ele tinha. Aí não demorou muito. Chegou um senhor e falou assim, seu Luiz, eu tenho um terreno lá em João do Cruz. Quem conhece o João do Cruz? Lá perto de Madureira.
vazio lá, você não quer para fazer uma obra? Eu disse, pô, quero, mas eu não sei o que eu vou fazer. Ele nem estava ligado no negócio. Aí chegou outro, ofereceu um tijolo, ofereceu um tijolo, fez o seu, inaugurou o seu. Quando ele, outro detalhe, a casa dele cheirava aquele perfume, não parava, anos aquele perfume não parava. E ele botou uma caixa de madeira, fez uma caixinha de madeira, botou um lenço lá dentro, as pessoas chegavam e falavam assim, bota o meu lencinho aí dentro também, para pegar o... E pegava, ficava cheiroso também. No dia que ele fez a primeira reunião, o perfume acabou. No dia que ele fez a primeira reunião, acabou o perfume e disse, nossa, cadê? Você vê como é que é as coisas. E a gente não dá muita, entendeu? Para essas coisas do Espírito. Pois bem, a finalidade de tudo é saber que essa vida a gente pode fazer, eu sempre falo, dá tempo da gente melhorar, dá tempo da gente mudar. Eu falo assim, decreto para você, assim, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. A partir de hoje eu não aceito discussão, entendeu? Porque eu sempre digo, nosso cérebro, nosso espírito está em evolução. Nós fazemos coisas boas e fazemos coisas ruins ainda. Eu sempre falo, a mesma mente que faz coisas boas hoje, amanhã faz coisa ruim. Da mesma fonte que sai coisas boas, sai coisa ruim ainda. É isso que a gente tem que modificar. É isso que a gente tem que mudar. Aí, olha só. A responsabilidade dos pais, ela é enorme. É enorme. Por quê? Se educar os filhos bem educados, eles vão ter uma vida muito melhor. Meus filhos, minha família toda foi católica. Anos, meu pai ajudava a rezar a missa. A gente ia para a missa quase todo dia. E quando eu conheci o meu espírito, é isso aqui. Minha dúvida toda é aqui que eu vou tirar minha dúvida. E eu continuei na doutrina espírita, eu estou há algumas décadas. Botei meus filhos que eram católicos, fizeram a primeira comunhão, fizeram isso, botei na doutrina. E meu filho morava fora, anos e anos, quase 20 anos morando fora. E agora, esse mês, ele veio militar, foi transferido para o Rio, até perto, e morar, está um mês lá em casa. Então ele fazendo o culto no lar. Ele falou, nossa mãe, eu não sabia, eu disse, graças a Deus. Quer dizer, o que eu ensinei lá atrás está dando fruto. Ele chegou lá quarta-feira, 6 horas, sentou, culto no lar. Eu faço culto no lar desde que começou, né, a minha caminhada. E quer dizer, graças a Deus, o ensinamento não se perdeu. Está dando fruto, está indo frente. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. Porque se você ensina o seu filho, se você educa, porque pai é trabalho. Ser pai, ser mãe é trabalho, é uma missão muito dura. Mas se você educar o teu filho, ele vai vencer na vida. Essa é uma missão enorme, a missão mais nobre que Deus deu na terra para a mulher. É a mãe, que ela dá vida a espírito. É a missão mais nobre que Deus deu para o ser humano, é a missão da mulher. Não tem outra, porque o amor de mãe é um amor quase que igual ao amor de Deus. O pai, ele ama seus filhos, ele tal, mas o amor de mãe é muito grande. É muito grande. É uma missão, porque Deus vai depois chamar ela assim, como é que você cuidou dos espíritos que eu te dei? Como é que você tratou os espíritos que eu te dei para você cuidar? Então é muito importante. Mas se educar, se realmente fizer o dever, você vai chegar lá e vai ganhar prêmios inacreditáveis. Porque você botou espírito no mundo, educou e eles evoluíram. É isso aí. O Leon Denis diz que o esquecimento do passado, a ignorância do passado, nos submete, nos faz usar como livre-arbítrio. A ideia é essa. Deus quer que a gente aja do nosso jeito. Pergunta, olha aqui qual é a pergunta 392.
Por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado? 392. Por que perde o espírito a lembrança do passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Não pode o homem saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que oculta certas coisas, ficaria ofuscado como o que sai da transição do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, se você sabe do passado, errou, você vai fazer tudo, entendeu? Porque as pessoas conhecem os teus erros, as pessoas sabem, então, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por que a gente esquece? Porque a gente é mais autêntico. Tem mais valor quando a gente faz as coisas usando a nossa consciência e diz assim, vou fazer isso que é certo. Isso tem mais valor. Por isso que ele tira o véu. Senão você fazia tudo por interesse. É o que eu falo sempre. O que adianta você, olha, não joga lixo no chão. Não joga lixo no chão. Aí você está na frente de todo mundo, aí você não joga. Mas quando você está sozinho, você não liga. As coisas que você faz, você e Deus, é que tem valor. Isso é que é valorizado. Então, quando ele dá o esquecimento e deixa a gente viver a nossa vida, é para que a gente realmente seja natural, que faça as coisas usando o livre-arbítrio. Isso é que tem valor. Acertou, acertou, acertou. Parabéns. Usou o livre-arbítrio, errou, sinto muito. Vai ter que repetir. Vai ter que voltar. É aquele caso quando Jesus, tudo que Jesus falava, tudo se encaixa no ensinamento de Jesus, todo se entrelaça. Quando ele falava do bom servo, qual é a palavra do bom servo? Ele quis dizer, somos nós. Jesus chegou para um e falou assim, olha, vou te dar R$1.000 para você cuidar desses R$1.000, porque há 5 anos eu volto para saber como é que você fez desses R$5.000. Chegou outro, deu 10. Chegou outro, deu 2. Aquele que ganhou 1, não fez nada. Guardou o dinheiro e não fez coisa nenhuma. O que ganhou 2, se transformou em 4. O que ganhou 5, transformou em 10. Aí o que ele fez? Olha, você não tem mais direito a nada. Você vai repetir tudo de novo, porque você não conseguiu fazer coisa nenhuma de bom. Esse que fez 2, bom servo. Você usou, entendeu, o recurso que eu te dei, transformou, dobrou. Aquele que ganhou 5, transformou em 10. Eu não vou te dar mais, porque se você foi fiel no pouco, você será fiel no muito. Somos nós. Se nós fizermos a coisa certa, Deus vai nos dar muito mais coisas, mais oportunidades de crescimento. O importante é a gente viver a vida, porque é o que eu falei no início, a gente deve assim, e Deus nos cobra isso. Se a gente fizer certo, a gente vai apagar tudo que a gente fez de errado. Porque a finalidade não é fazer o certo? Se a gente está fazendo o certo, não precisa mais sofrer. Não precisa mais sofrer. Se a gente está fazendo o que é correto, não precisa mais passar por nenhuma dificuldade. O importante nosso é passar por provas, e não por provas de expiação. A expiação é corrigir o erro do passado. Por isso que esse nosso mundo é de prova e expiação. Estamos passando de prova, mas estamos passando por dificuldade que a gente fez nos anos passados. Tem uma obra que eu falei aqui, muita gente talvez não conheça. O que foi a noite de São Bartolomeu? Alguém lembra? A noite de São Bartolomeu? A princesa Catarina de Médici, da França, quando começou os primeiros cristãos, que eram os evangélicos da época, eles que eram católicos não aceitavam. Não poderia haver outra religião que não fosse o catolicismo. Isso criou um problema enorme. Porque quando o Paulo de Tarso encarnou, entendeu, lá na Alemanha, como nome de o Paulo de Tarso, o que acontece? A Igreja Católica, ela estava quase 1500 anos, entendeu, mandando na terra. E muita coisa a igreja escondeu, muita coisa proibiu. Então precisava de um espírito muito forte para mudar isso aí. Paulo de Tarso veio, mas veio na figura do Lutero, Martin Luther, era um alemão. Ele, olha como é que as coisas do Espírito, como as coisas de Jesus. Ele entrou para a igreja, ele se formou em padre,
Ele conheceu tudo da igreja e depois ele, com esse conhecimento, ele começou a mudar tudo. Aí o que acontece? O Paulo de Tarso, da figura do Martin Lutero, ele mudou completamente os ensinamentos da igreja. Ele era proibido ler, ele criou obras. Ele traduziu a Bíblia, coisa que ninguém podia estudar a Bíblia, ele traduziu a Bíblia e todo mundo tinha conhecimento da Bíblia. E ele foi perseguido naquela época, ele não era queimado, ele era jogado na fogueira e ninguém botou o dedo nele. Ninguém tocou, ele morreu de velho. Ninguém conseguiu matar, porque procurava loucamente pelo Martin Lutero, porque ele estava, digamos assim, era transformando o ensinamento cristão. Então são espíritos fortes que vêm precisar de espíritos desses para mudar completamente. E olha a missão que Jesus dá. E ele cumpriu. E a gente tem que pegar esses ícones de bondade, de inteligência e colocar na nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Então, vamos aí, continuando nosso livro de Espírito. As questões estão todas aqui, elas são importantíssimas. Como pode um homem ser responsável? Olha essa questão aqui. Como pode um homem? Todo mundo pergunta isso. O Kardec perguntou também. Como um homem pode ser responsável por atos a resgatar faltas que não se lembram? Eu não me lembro que eu fiz isso. Ninguém lembra, é para lembrar não. Como pode aproveitar a experiência de vidas que esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordar do que as tenha podido ocasionar. Olha só, eu não contei a história do jovem que tirou a vida do outro. Imagina se você soubesse. Você não perde o que você aprendeu, o espírito não perde a inteligência, o espírito não perde as coisas que ele adquiriu, ele só não lembra dos erros do passado, nessa encarnação. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele lembra de tudo, mas nessa vida ele é esquecido para que ele possa viver. Aí ele fala assim, mas por que eu não lembro das vidas passadas? E esse conhecimento das vidas passadas não vai me auxiliar? Não vai ser melhor para mim? Não vai. Claro que não vai. Se você, o exemplo que eu dei aqui, você está numa família onde você cometeu crimes contra aquela família, você vai conviver. Não tem como você conviver com pessoas que você tratou mal, que você realmente destruiu a vida. Aí ele faz aqui uma pergunta muito importante. Podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? Nós temos intuições. Nós sabemos mais ou menos o que a gente foi. Nós sabemos mais ou menos as nossas tendências. Assim, olha, se eu gosto de falar mal do outro, na outra eu fui pior. Se eu gosto de pegar aquilo que não me pertence, na outra eu fui pior. Então não queira saber o que você foi. Tem coisas que a gente não quer lembrar de jeito nenhum na vida. E a pessoa fala assim, você lembra quando a gente... Não quero saber não. Depois que a gente tem vergonha de lembrar, porque não foi bom. Então o esquecimento é exatamente para isso. Então a gente tem que ter cuidado, porque a nossa mente é muito criativa. E a gente pode tomar atitude que vai nos prejudicar muito. Tem uma história do palestrante, conta uma história que lá na cidade do interior que ele vivia, tinha duas amigas que trabalhavam juntos, e elas comentavam, mas a onda de assalto está muito grande, está vendo, ou por causa de celular, por causa disso. Se o ladrão vier, eu vou lhe dar tanta bolsada que ele vai ver o que é bom. E a outra falou, dou tudo, não deixe uma palha, pode levar tudo. O tempo passou, o ladrão veio, as duas. Aí, aquela que disse que ia dar bolsada, quase morre. A outra que disse que deixava tudo, deu bolsada no bicho, quase matou. Então são atitudes que a gente não sabe o que a gente pode fazer. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não se endividar. Vai que a gente mata o cara lá. Olha aí, olha a coisa feia. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com os nossos atos, coisas que a gente tem que fazer para não nos endividarmos mais ainda. Nos mundos superiores, os espíritos lembram. Eles se lembram.
estão preparados para isso. Eles já estão preparados, eles sabem. Tem coisas que a gente se lembra, é terrível, os malfeitos que a gente fez. Mas tem pessoas que não aceitam nem, já querem briga, já querem confusão. Então isso é evolução do espírito, eles sabem. Tem espírito que encarna na terra só para fazer o bem, como a gente falou de chifre, manto, ganto e tal. Tem um caso da mãe do André, nosso lar. Não tem o caso dela, da mãe do André, que é um espírito muito evoluído, e o pai é o quê? Um espírito muito atrasado. A mãe do André era tão evoluída, ela estava numa situação tão superior, que ela levou muito tempo para vir ter com o André. Ele é o nosso lar, sabe? Foi assim, né? Ela não vinha porque a condição dele era tão inferior que ia atrapalhar. Quando ele estava lá no umbral, quem é que ia socorrer ele? Clarence, não era o Clarence? Várias vezes ele foi lá e o André Luiz nem notava, porque estava tão fora de si que não notava pela presença. Depois de 8 anos, o André falou assim: não é possível, eu estou vivo, mas numa situação dessa, deve ter algo a mais, deve ter um Deus. Que não acreditava em Deus, aí ele começou a pensar que existia um Deus. E quando ele parou e disse: nossa, deve existir um Deus, não é possível, eu estou aqui sofrendo. E aí quando ele começou a relaxar o seu espírito, aí ele viu claramente, aí, aquele espírito bonito, com aquela roupa limpa, aquela coisa, falou assim: você é o que, um anjo? Eu disse: não, um conhecido da sua mãe. Cadê minha mãe? Eu não pude vir, mas ele mandou. Porque não tinha condição dele ficar com a mãe. Aí ele falou assim: mas olha, eu já estou aqui há anos vindo aqui e você não tinha condição de me ver. Agora é que você melhorou, aumentou a tua vibração e você já teve condição de me reconhecer. Aí foi aconselhando, mostrando para ele como é que era, aquela coisa toda, e até que ele foi resgatar para o nosso lado. Tá? Aí ele quis saber da mãe dele, quis saber do pai, aquela coisa toda, da família, da esposa, dos filhos, né? E depois de muito tempo a mãe veio. Depois que ele já adquiriu uma certa condição, a mãe veio, conversou com ele. E nesse episódio, a mãe falou assim, e ele perguntou para o pai: e papai, como é que está? Não, seu pai está numa situação muito ruim. Olha só a diferença, marido e mulher, uma lá no mundo já bem superior e o outro no umbral. Aí o que ela falou para o André? André, para resumir, André, eu vou encarnar de novo e vou vir esposa do seu pai e vou adotar essas 2 jovens que estavam magnetizadas por ele, acho que os 3 no umbral, que era a traição que ele cometeu na sua vida contra a esposa. E ela ia encarnar para receber essas 2 jovens como filha. Olha só a missão dela. Ela não precisava passar por isso. Mas ela aceitou porque ela que gostava do filho, gostava do pai, e não queria ver o pai naquela situação, queria resgatar. Então ela fez isso, uma encarnação de sacrifício. Então, encarnar e aceitar 2 filhas, aquelas 2 jovens que foram enganadas pelo pai. E o pai vinha como marido. Então são encarnações de espírito muito evoluído. São encarnações de sacrifício, de devotamento pelo ser humano. Porque ela podia muito bem, olha, quero nem saber. O pai, o marido dela que errou, você se viu, não faz isso. Evoluído não faz isso. Então nós temos que ter esse cuidado, realmente não nos irritar mais e resolver fazer as coisas que nos engrandeçam, isso é que é importante. Então nos planos superiores, o espírito sabe do seu passado, mas já tem condição de saber. A gente já tem alguma noção, a gente já sabe mais ou menos o que a gente fez, mas a gente não sabe completamente. Olha a pergunta que importante que ele fala aqui. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação
de um passado desconhecido, que ele apresenta como a imagem fugitiva. A gente tem essa. Eu acho que eu fiz isso sim. Fugitiva de um sonho que não, em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Resposta. Algumas vezes é uma impressão real. É uma impressão real. Mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão. Que a gente fica, entendeu? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aqui? Você vai aqui no outro? Agora, tem muitos casos que ela falou na outra palestra, que ela está acompanhando uma série, não é isso? Fala sobre reencarnação, essa coisa. Tem um americano, Ian Stevenson, que ele tem várias obras, tem uma que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Tem um doutor. Hein? É esse que você está vendo? Não, o livro tem 4. O livro tem, mas tem um que é assim, 20 casos sugestivos de reencarnação. E tem o doutor Beneji, que é um indiano, que ele conta vários casos. Isso aí é para a gente, digamos assim, fortalecer as nossas convicções. Esses casos são para fortalecer, que a gente às vezes esquece. Ele conta uns casos, você já deve ter lido, de uma indiana, né, que ela morava a 160 quilômetros de uma cidade, né, você já viu esse caso, né? E com o pai era menina, jovem, pequena, 3 ou 4 anos, e de carro falou para o pai, entra nessa rua aqui, que eu vou ver minha casa. Aí o pai, minha casa? Você não mora aqui, você mora em outra cidade? Ela entrou na rua e falou, minha casa é essa daqui. Aí o pai, não é possível, nunca vi nessa cidade, como é que essa criança tinha essa casa dela? Pois bem, ela tinha morrido aos 30 anos, tinha família naquela casa, ainda tinha o marido dela, estava vivo, tinha os filhos. E ela reconheceu a casa, deu detalhes. Por que isso aqui? Aqui tinha uma porta, por que fecharam? Tinha uma janela. Ela se lembra, fecharam a janela, que estava no fundo da casa. Aí ela conheceu o filho dela, chamava pelo apelido do filho quando era pequeno. Aí o pessoal ficou, não é possível. O irmão, o marido, conheceu todo mundo e falou, ó, esse aqui é fulano. Fizeram até uma pegadinha. Botaram várias crianças, tinha um dos filhos que não estava lá na hora, e botaram várias crianças junto com o filho dela, para ver se ela realmente, e ela é esse aqui, conheceu. Então são os casos de reencarnação, para que isso? Para fortalecer a nossa conexão. Existe, nós estamos aqui, não é à toa. Eu sempre falo, essa semana eu estava lá fazendo as caminhadas de manhã, o teu exercício que eu fico fazendo é que o senhor lá que sempre faz exercício naqueles aparelhos lá na praia, e o mar estava sereninho, uma coisa linda, tinha uma onda, estava parecendo uma piscina. E ele falou assim, como é que pode tudo no nível do mar? Como é que o mar me invade? Como é que ele me destrói? Ele tem uma força que comanda isso tudo. Qual o homem que faz um oceano desse? Qual o homem que faz um planeta desse girando a 4 bilhões e meio de anos? Qual o homem que faz um sol que por segundo 40 milhões de megatons de energia? Por segundo, 40 milhões de megatons. São 40 milhões de bombas atômicas que ele explode para manter, usando o hidrogênio transformando em hélio e fazendo essa força poderosa que é o Sol. 8 milhões de quilômetros distante da Terra, só falta derreter a gente aqui. Então, qual homem que cria o Sol? Qual homem que cria o planeta? Qual homem que cria forças de gravidade? Qual homem que cria camadas protetoras contra raios ultravioletas? Qual homem que cria um planeta solto no ar, preso por nada, e essa água não sai por aí, a gente não sai voando por aí? Pensa essas coisas, olha lá para o amigo lá, tá vendo? Se o homem não faz isso, é porque tem um ser superior que faz. Tem um ser superior que criou isso tudo. Então é isso que a gente tem que botar na nossa vida, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer dessas coisas. A gente tem que reviver a todo momento a nossa maneira de ver o nosso irmão, o nosso parente, as pessoas na rua, ter mais paciência, pedir a Deus resignação, inteligência para fazer o que é certo, orar. Eu todos os dias
acordei, antes de sair da cama, eu faço minhas preces, peço proteção, não só para mim, eu peço proteção para todo mundo, o mundo inteiro, os enfermos, que estão tristes, que estão deprimidos, que estão nos hospitais, que estão passando fome, que estão desempregados. Eu peço todos os dias, porque nós somos uma família, nós somos uma família de Deus, nós somos irmãos, porque eu posso esquecer do que está passando fome e frio lá atrás. Podia ser um dos nossos, ou pode ser um dos nossos parentes que viveu de encarnação. Então, todos os dias, antes de levantar, eu faço minhas preces, peço força, inspiração, que eu possa ser útil na hora do sono. E na hora de dormir, também. E durante o dia, eu lembrei, eu vou caminhar, vou fazer minhas preces, vou pedindo para as pessoas possam se transformar, que a gente possa. O nosso trabalho é trazer o reino de Deus para a terra. O nosso trabalho é fazer o reino de Deus no coração das pessoas. É isso, toda obra que nós fizermos no nome de Jesus, Ele nos compensa grandemente. É o que Jesus dizia: o bem que você faz, você recebe multiplicado. Dependendo da vontade de fazer o bem, você recebe 30, 60, 90 vezes mais. Então, se a gente sabe disso, por que não fazer? Então, a finalidade da doutrina espírita, dos espíritos, de nós, que somos imperfeitos, nós não somos palestrantes, nós estamos aqui. Eu digo assim: Jesus, eu estou a teu serviço, faça de mim o que você quiser, que achar que seja melhor, mas estou aqui tentando, com meus defeitos, com minhas deficiências, tentando trazer conhecimento, tocar corações, seja melhor, seja mais justo, seja honesto, de propósito, seja bom. Mas assim, olha, hoje meu propósito é ser bom, ser honesto, ser caridoso, fazer o bem. Você não sabe o quanto você vai evoluir. Você vai chegar lá e vai receber palmas, todo mundo te esperando, em vez de ser abandonado, entendeu? Ninguém querer saber de nós, que só fizemos coisas erradas. É isso, a finalidade é essa, tocar coração. Tipo assim, eu vou melhorar, eu vou ser diferente. Entendeu? Em nome de Jesus, em nome da Mãe Santíssima, eu quero ser cada dia melhor. É isso. E a Mãe Santíssima que me ama. Todos os dias, todo momento da minha vida que eu teve mal, que eu tive com outra dificuldade, pedi, e ela me atendeu. Por isso que eu digo, eu sou um devedor enorme da Mãe Santíssima. Não sei quanto que eu vou poder pagar todo o bem que eu tenho recebido. Eu sei o que eu já recebi. Então, por isso, com a minha dificuldade, com a minha fraqueza, eu trabalho, digo, o meu trabalho é em nome de Jesus, mesmo com a dificuldade. Que Ele nos dê força, coragem, inspiração, que a gente possa mudar a nossa vida e mudar a vida dos outros que nos acompanham, nossos parentes. Nós temos que ser exemplo na nossa família, no nosso trabalho. Nós temos que fazer as coisas que todo mundo nos siga. Isso é que é importante. Então, que a gente possa pedir a Jesus todos os dias, a Mãe Santíssima Deus, nosso Pai, que seja por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.